Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Começo meu vídeo dizendo: tudo que o homem semear, isto também ceifará. O mundo foi sacudido recentemente pelo ataque que houve em Barcelona, na Espanha. Muitos imediatamente postaram vídeos e comentários e eu, por força de necessidade, tive que ver um pouquinho de comentário aqui, um pouquinho ali. E eu percebi que havia só uma notificação que houve um atentado em Barcelona, na Espanha. Mas eu não fiquei com pressa de postar um vídeo, porque eu quero saber o porquê da coisa. Primeira coisa, tudo que o homem semear, isto também se fará. Os judeus, no passado, na crucificação de Jesus Cristo, eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles deviam dizer que o seu sangue caia sobre nós. Para por aí, que os filhos e netos nem tinham nascido ainda. Muitos deles não tinham nascido, mas eles já estavam trazendo uma maldição para seus descendentes. Você sabe, o tolo fala o que quer. E Israel vem sendo oprimido desde os seus primeiros dias. Se você voltar na história, o povo de Israel, como nação, nasceu dentro do Egito. Depois de muita opressão, Deus mandou que eles saíssem do Egito. E aí aquela peregrinação no deserto, aqueles problemas todos que levaram Israel a tantos sofrimentos, chegou ao ponto que nós sabemos. E foram depois oprimidos pela Assíria, depois por Babilônia, depois por Medo-Pérsia, depois por Grécia, depois por Roma, lá onde mora o Papa. E depois pelos alemães, também pelos espanhóis. E aí vem o assunto que eu quero falar. Se você não voltar atrás na história e recordar o que foi o judeu por 200 anos dentro da Espanha, eles tinham comércios de altíssimo nível, trabalhavam muitíssimo, mas com a queda da política na Espanha, eles foram expulsos, muitos perderam a vida. Eu não sei de verdade como é que um homem avança com uma espada em direção a uma família desarmada e começa a matar o pai, matar a mãe, matar as crianças. Eu não sei de onde vem essa força. Eu não sei. Mas tem gente que faz isso toda hora que puder. Faziam no passado, fazem hoje e farão no futuro. E o judeu foi perseguido, morto, assassinado, bens confiscados na Espanha. É bom lembrar que nesta época a Espanha tinha por controlador o Papa, ele que controlava tudo. E o judeu saiu peregrino pelo mundo. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: este vídeo não tem viés
religioso. Não estou acusando a religião de ninguém, estou comentando. Também não estou julgando, porque julgar é levar a pessoa perante ao tribunal e a pessoa será absolvida, vai para casa, ou será condenada, vai para a cadeia. Não estou fazendo nada disso, estou comentando uma história. E aí, a Espanha se livrou dos judeus. Mas os judeus, eles são gente de estirpe, eles têm classe, eles têm força. Quando eles saíram, fecharam a porta da casa onde deixaram seus bens, mas o símbolo judeu eles tiraram e disseram: nós voltaremos aqui. E foi o que aconteceu. Agora, muitos judeus voltaram para a Espanha, voltaram para suas casas, colocaram o símbolo da família na porta e fica por isso mesmo. Claro que centenas de anos mais tarde, né? Agora, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que seguem o meu vídeo, os meus vídeos, o meu canal. Toda nação que se levanta contra o judeu perde. Por que que o ex-presidente do Brasil, Lula, se deu tão mal? Porque começou a fazer política contra Israel. Ele não sabe nem a história da cidade onde ele nasceu, porque não lê. Ele sabe se alguém falar para ele. Mas se ele falar que a cidade dele foi fundada por alienígenas que vieram do espaço, ele acredita, porque ele não lê. Aí, levantou-se contra Israel, mal. A presidente Dilma levantou-se também contra Israel, pá. Obama levantou-se contra Israel, perdeu também. E agora, a Espanha tem uma dívida com o judeu. Esse é o problema. Muitas propriedades não puderam reaver. Era um deles. E o que ocorre hoje? Um pensamento que eu tenho é que Deus está permitindo acontecer isso na Espanha para eles sentirem a dor que sentiu ao judeu ao deixar a sua casa para trás, seus amigos, sua igreja, deixar tudo para trás e sair só com a malinha na mão. Agora, o espanhol sabe a dor que o judeu sentiu. Também, em segundo lugar, fica o que o presidente Trump vem dizendo, que ele não quer abrir as portas para a imigração muçulmana. Nos dias de Obama, pelo que se nota, digamos, eu diria que de 100% de muçulmanos do mesmo país, ele só permitiu 5% a entrar aqui na América. Sendo que ele foi, por 20 anos, membro de uma igreja evangélica, porque ele estava enganando os evangélicos. E como o evangélico não estuda, não percebeu, elegeu ele. Ele se dizia cristão e depois disse: não, eu sou muçulmano. Bem, como ficará agora esta questão? Em terceiro ponto, o Papa
os católicos vão me perdoar, mas eu tenho que dizer a verdade. Isso que eu vou falar, ninguém pode esconder. Ele começou a propagar que as portas da Europa tinham que ser abertas para os muçulmanos. Ele foi o responsável por isso. E eles, crendo nele, abriram. Agora está este problema. Um dia antes, uma casa foi pelos ares e não ficou pedra sobre pedra. Porque houve uma explosão, porque nesta dita casa estavam fazendo bombas. E a bomba explodiu antes da hora, e aí está a problemática. Não seria muito melhor que não houvesse atentados terroristas? Claro que seria. Agora nós devíamos ir ao Vaticano e dizer: Senhor Papa, o senhor disse que os europeus deviam abrir as portas para a imigração muçulmana. E agora como ficam esses atentados? Por que o senhor não leva alguns também para o Vaticano, sendo que vocês dizem ao mundo inteiro que o Vaticano é um país? Leve alguns para lá também. Agora está aí a grande problemática. Chegou ao ponto de 14 pessoas morrerem. Informa-se depois que 5 homens foram mortos como sendo os culpados deste ataque terrorista. Lágrimas no mundo inteiro e também dor. Agora vou lhes dizer, como a mídia de esquerda comprada, ela esconde a verdade. No mesmo dia que morreram 14 pessoas em Barcelona, no Brasil, eu diria que 10 vezes mais de pessoas morreram de violências em casa, na rua, na estrada, em todo lugar, de tiros, de atropelamentos. E a mídia brasileira de esquerda, nanica, ela diz alguma coisa? Não. Dizer que no Brasil, pelo menos, mais de 150 pessoas morrem por dia por violência, eles não dizem isto. São repórteres comprados. É por isso que eles estão lá, não por capacidade, porque não conhecem a história. Não estudam, não leem, falam daquilo que ouvem. Então, meus amados irmãos que estão neste mundo maravilhoso de nosso Deus, dedico este vídeo aos irmãos que estão na Espanha, que viram o terror do que aconteceu. Também recebi vídeos que foram feitos na Espanha de o irmão de um pastor que é meu amigo, mostrando, ele estava lá quando aconteceu, brasileiro. É uma coisa horrível quando o ser humano se torna pior que o animal. Porque o animal, quando se volta contra outro animal, ele usa sua força física. Mas o ser humano usa equipamentos tão pesados e poderosos que o seu oponente, a vítima, não tem como se defender. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está muito debilitada na Espanha. Muitíssimo. Porque aonde começa a ter muito dinheiro, a tendência do ser humano é abandonar a Deus. É de abandonar a Deus. Dedico este vídeo a esses irmãos e também a todo o povo e quero dizer que o meu coração dói ao saber que
pessoas que saíram de casa, fecharam a porta de sua casa pela última vez, não sabiam, entraram na eternidade como vítimas de pessoas que estão enlouquecidas pelo poder. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que está na Espanha e também em muitas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe, hoje e sempre, sabendo que dias trabalhosos virão para os países que maltrataram os judeus. Que Deus nos abençoe, que a sua misericórdia nunca se afaste das nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.